Você está acompanhando o programa Entender o Direito. Estamos de volta no segundo bloco do programa Entender o Direito da Rádio TV Baruch FM. Eu, Fernanda Las Casas, Renata Toledo, estamos entrevistando aqui hoje o Dr. Tiago Rodrigues Gomes da Silva sobre direito digital, Lei Geral de Proteção de Dados e outros assuntos relevantes. Tiago, como que as empresas devem se preparar para cumprirem a Lei Geral de Proteção de Dados? Perfeito. É uma pergunta muito pertinente e muito recorrente também, né? Eu acho que a melhor forma de se preparar é você preparando, elaborando um programa de conformidade, né? Outra coisa, né, existem alguns artigos, eu li recentemente um artigo no LinkedIn sobre os 5 erros, né, que não se pode cometer. E um deles, que eu consigo listar aqui, é você ser egoísta ao ponto de não reconhecer que sozinho você não vai conseguir, né? E é o que eu vejo no mercado, né? Muitos profissionais, principalmente advogados, se arriscando, indo sozinho, né? Numa tentativa de elaborar um programa de conformidade para os seus clientes. Aquela máxima, né? Que uma andorinha só não faz o verão. Acho que o primeiro passo para um programa de conformidade é você criar um comitê. Então, se você trabalha dentro de uma organização e ficou aí na missão de fazer adequação, né, foi questionado, olha, é um tema pertinente, há uma preocupação aqui da empresa, a gente precisa desenvolver isso aqui dentro e você recebeu essa missão. Então, o primeiro passo é você criar um comitê, né? Cria um comitê e como sugestão, né, para integrar esse comitê, tem que ser um comitê multidisciplinar, né, com a participação de advogados, então de um advogado, geralmente do departamento jurídico, de uma pessoa, membro do departamento de compliance, que é aquele departamento responsável pela conformidade das políticas e as diretrizes, né, da empresa. Os profissionais de TI daquela organização são peças relevantes, porque são eles que vão trazer todo o conhecimento prático, né? Nós, advogados, a gente tem um conhecimento teórico relacionado à legislação, mas foge um pouco da nossa competência as questões práticas, né? Que questões práticas seriam essas? A questão das ferramentas de proteção, então data mapping, ferramentas de antivírus, de criptografia, né, programas de segurança da informação. Então esses profissionais são muito bem preparados para trazer todos esses requisitos e montar um programa, né, ajudar na montagem de um programa. Então, eu acho que essa equipe, né, multidisciplinar, juntos, consegue fazer um bom trabalho, né? Montar uma boa política. Aliás, esse é o segundo passo, né? Crie-se uma política de proteção de dados da empresa. Para as empresas internacionais, elas já estão um pouco mais avançadas. Aí a gente tem aquilo que a gente chama de Binding Corporate Privacy Rules, que são espécies de tratados, né, com empresas do mesmo grupo, mas de diversos países. Então a gente tem uma empresa nos Estados Unidos, outra no Brasil, outra no México, em outros continentes. Essas empresas, elas assinam uma binding, né, que são diretrizes de como que os dados têm que ser transferidos entre elas, têm que ser tratados. Então, isso já na verdade acaba sendo um espelho do que vai ser a política de proteção de dados, né? Então, eu acho que esse é o melhor começo para uma organização que esteja engajada e preocupada em montar um programa, né, em se adequar à legislação. E para as empresas pequenas, né, clínicas médicas, clínicas odontológicas, uma padaria, né, enfim, que tem ali um banco de dados, né, eu acho que é muito pertinente você buscar apoio de um advogado, de um escritório de advocacia, né, porque talvez ele não precise ter toda a estrutura, né, de uma empresa multinacional de grande porte, mas alguns cuidados, como por exemplo coletar o consentimento dos seus clientes, dos seus pacientes, né, ter ali um banco de dados que tenha requisitos de segurança necessárias, que estejam protegidos de invasão, de hackers, enfim. Então, algumas medidas que são mais simples, né, e acabam sendo também muito eficazes, né? E o melhor caminho é realmente procurando ali um profissional da área jurídica, e talvez esse profissional consiga endereçar outros assuntos, né?
Aproveitando que você está falando muito do profissional da área jurídica, com essa questão da internet, né? Aí essa nova, que a gente chama de a quarta revolução industrial, direito digital, muita gente tem me procurado, né? Falando, nossa, agora o direito vai acabar, os advogados vão acabar, não vai ter mais mercado para isso. E você trabalha com isso, você está apresentando um quadro novo e novas oportunidades de trabalho para os advogados que estão com muito medo da inteligência artificial, que está entrando aí na advocacia de massa. Me fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua função. Como que você faz isso, essa mágica? Maravilha. Que medo desses artigos, né? Eu confesso para você que eu já vi alguns artigos circulando na internet. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de lê-los. Quero muito ler, porque existe, de fato, né, um movimento, né, das pessoas falando que não vai mais existir advogado. Eu não sei. Não vai mais existir médico, talvez. Então, como é que eles falam dos aplicativos, que as consultas, que médicos nos Estados Unidos já estão desempregados, advogados. E aí, nós somos professores, eu falo para os alunos, calma, vocês são os advogados do futuro. Você só tem que se adaptar às novas oportunidades. Claro. E tá aí uma excelente oportunidade, né? O direito digital tá super na moda, é um direito super pertinente, super relevante, né? Cheio de camadas, cheio de temas bacanas que ainda não foram explorados pela comunidade jurídica, né? Então, acho que é muito relevante. Olha só, Fernanda, o próprio legislador, né, ele traz a figura do encarregado, né, que é o Data Privacy Officer. Também vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E quando ele faz essa previsão, ele traz uma distinção muito importante, que ele ressalva que esse profissional ele precisa ter conhecimento jurídico. Né? Isso trouxe assim uma discussão enorme, né? Porque você fala, mas conhecimento jurídico, a gente automaticamente faz a associação de que tem que ser um advogado. Não necessariamente, né? O legislador ele não traz especificamente essa nomenclatura. Mas veja, ele abre um leque enorme para quem tem a formação jurídica, né? Bacharel em direito. Claro, né? Mais um mercado, né? Mais um mercado para você atuar. E de fato, né? Quem tem conhecimento jurídico sai na frente, né? Ele sai na frente porque ele vai ter o expertise para poder fazer a interpretação da legislação, né? É uma legislação extensa, mas não é uma legislação complexa, né? É uma legislação que, se você ler com cuidado e, evidentemente, está antenado às discussões acadêmicas em torno do assunto, você consegue decifrar, né? Então, é super pertinente isso. E agora a gente conversando das carreiras, né? Das profissões do futuro, tá aí talvez uma oportunidade muito bacana para ser explorada. E como que é essa função do DPO? O que ele faz exatamente? Como que ele cuida dos dados, né? Legal. Qual é a rotina dele? Legal. A função do DPO, né, é de gerenciar o programa de conformidade de uma empresa. Né? Então, ele vai ser responsável por organizar a agenda das reuniões, né, desse comitê que vai ser criado. Tá. Né? Ele vai fazer a interface com parceiros externos, né? Aliás, uma das perguntas que me foi feita, né? Então, como é que as empresas se preparam? Mesmo as grandes empresas, né? É importante que ela também busque apoio externo. Existem excelentes escritórios de advocacia, excelentes empresas, né? Que já estão com um portfólio muito pronto para auxiliar as grandes corporações na implementação do programa de conformidade, né? Então, isso é muito relevante. E são corpos, né, jurídicos muito fortes, com profissionais bem capacitados, enfim. Então, isso é algo bem relevante. E aí o DPO ele faz essa gestão também, né? Ele vai fazer essa interface com esses parceiros, seja no escritório de advocacia, seja empresas parceiras, enfim. Então essa é a primeira função do DPO. Tem um artigo específico na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Depois eu deixo meu LinkedIn à disposição para os colegas que quiserem me contatar e buscar essas informações. E a segunda função, que talvez seja a mais relevante, né? Ele vai ser o interlocutor
com a autoridade nacional, né? Então, ele vai ser o responsável por fazer essa interlocução, esse contato, né? Responder às demandas, atender os processos administrativos que eventualmente forem gerados, né? E ele também vai ser o contato daquela empresa para as pessoas que se sentirem violadas no que diz respeito à sua privacidade. Certo. Então, imagine um supermercado de varejo, né? Ele está ali coletando os dados dos seus clientes, e eu descubro que eles estão coletando os meus dados, por exemplo, para me mandar mailings, para me mandar e-mails, enfim, sem o meu consentimento, né? Eu não concordei com aquilo, ao efetuar o pagamento, por exemplo, do meu cartão de crédito, ele pegou aquelas informações sem minha autorização e está usando para comercializar, né? Eu vou procurar o DPO daquela instituição para levar aquela reclamação, né? Ouvidor. Uma espécie de ouvidor, né? Uma espécie de, né? É bom deixar isso bem claro, porque a ouvidoria hoje para dados. Exatamente. Pra dados. Né? A ouvidoria hoje ela tem uma função mais ampla, tal, tem toda uma relação com o Código de Defesa do Consumidor. Aliás, né, as discussões acadêmicas elas sempre caem dentro dessa discussão. Né? Uma coisa é você falar com uma empresa prestadora de serviços de TI, por exemplo, onde os clientes dela são pessoas jurídicas, como é o meu caso, por exemplo. Outra coisa é você falar com uma companhia aérea, né, onde o cliente dela é uma pessoa física. Né? Então, isso é algo que precisa ser bem estudado, porque são perfis de empresas diferentes e, evidentemente, precisa se pensar em programas de conformidade diferentes. Né? Essas empresas, certamente, elas vão ter que criar um canal específico, né, para poder atender essa demanda. Isso não quer dizer que empresas de outros segmentos também não tenham que criar esse canal. Tenham que criar, mas talvez ali criar uma equipe, né, de pessoas engajadas a responder e dar todo o tratamento devido. Certo. E Tiago, você falando aqui, me veio à mente a pessoa comum. Então, por exemplo, a pessoa comum vai para uma rede de varejo para fazer uma compra, né? E aí eles pedem para ela fazer um cadastro do endereço ali para ter um desconto, né? Eles sempre dão um benefício em troca de um assunto. Então, por exemplo, em farmácias, ultimamente, eles sempre falam, você tem plano de saúde? Quer um desconto do plano de saúde? E aí eu, agora que conheci a lei, eu sempre falo, o que ele vai fazer com essa minha informação do plano de saúde, né? Então, você acredita que essa lei veio para proteger essas pessoas que, às vezes, são seduzidas a dar uma informação pessoal da sua intimidade para aquela pessoa e não sabe o que vai fazer, na esperança de ter um desconto, de ter uma vantagem, de ter um cartão? Sem sombra de dúvida. Eu quero só complementar o seu exemplo, né? A gente tem a questão do not call, né? Do PROCON, né? Existem várias denúncias que mesmo você descadastrando o seu celular, você pedindo, pelo amor de Deus, não entre em contato comigo. Nossa! Né? Você tem inúmeros call centers ligando e te assediando a todo momento, né? Eu acho que só esse exemplo que eu dei já nos remete a reflexão sobre a necessidade de se ter uma lei de proteção de dados, né? Nós, operadores de direito, a gente sabe o quão sagrado é isso, porque isso vem de um princípio constitucional, o direito à privacidade e à intimidade, né? Que é claramente violado, né? A partir do momento que você me liga em horários super inapropriados, né? Hoje já não entendo mais nada, eu recebi uma ligação 10 horas da noite. Eu falei, não estou entendendo mais nada. Onde é que essa pessoa está criando? Que departamento jurídico é esse? Está dando um parecer que autoriza, né? Esse contato tão fora do horário. Ligações aos domingos, né? Eu recebi recentemente, no domingo, um contato de uma funerária no domingo. Então, eu falei, onde é que estava o meu dado? Enfim, então sem sombra de dúvida, Fernanda, acho que o foco é exatamente esse, né, de proteger essa camada da sociedade, restringir a manipulação dos dados, né, existe uma previsão específica na LGPD sobre as bases legais de tratamento dos dados, né, então não é simplesmente sair coletando consentimento, não é simplesmente, você assina aqui, você está consentindo, não é bem por aí. Você fez um xizinho ali,
ali no Você- final da... Exato. Clique. Você deu um O clique. pior é a internet, que é um clique, você às vezes, nem era isso que eu Exatamente. queria. Então, existe ali as bases legais, né? A justificativa, você está usando isso para quê? Para um processo judicial, você está usando isso para uma pesquisa, você está usando isso para comercializar. Essa informação está clara para o consumidor, está clara para a pessoa cujo dado está sendo violado, né? De que o dado dela está sendo utilizado para aquela finalidade específica. Então, são todas previsões que a legislação ela tentou se aprofundar, né? Então, eu acho muito pertinente a sua pergunta e a resposta de forma bastante objetiva é sim. Acho que o objetivo é exatamente proteger os dados, né, da sociedade no geral. Já encaminhando para o fim do nosso programa, só mais uma pergunta. Que dicas que você dá, quais são os principais aspectos que um programa de compliance ou um programa de conformidade deveria abordar, especificamente para uma pequena empresa? Tá. Considerando o custo que ela vai ter com isso. Olha só, Renata, são várias dicas. Eu quero direcionar, quero dividir sua pergunta em duas, na verdade, né? A primeira dica que eu dou é para quem quer ser DPO, para quem quer seguir dentro dessa área, está buscando oportunidades para essa área. Que eu acho que é pertinente falar sobre isso também, né? Porque a gente está falando de profissões do futuro, e aí a dica que eu dou o mercado está bem aquecido, né? Eu vejo muitos colegas sendo assediados por outras empresas para trabalharem, né, com faixas salariais bem interessantes, mas tem que ser um profissional que tenha um engajamento dentro da área de tecnologia da informação, né? Um profissional que tenha ali uma certa facilidade em transitar dentro desse tema, né? Não necessariamente ter conhecimento jurídico é o suficiente para você exercer uma profissão dessa, né? Então, entender um pouquinho da linguagem de TI pode te trazer vantagens, né, nesse sentido. Agora, a segunda dica é para as empresas, né, que estão interessadas em implementar um programa de conformidade. Qual é o primeiro passo a fazer? E aí, você me perguntou para que nós sejamos mais específicos para empresas de pequeno porte, né? Porque uma coisa é a gente falar para grandes grupos, né, que tem estrutura e time, pessoas que talvez estejam até mais preparados do que nós aqui, né, sobre o assunto e tenha ali uma estrutura para poder tocar um projeto desse. Agora, o dono da mercearia, o dono da loja, o dono da clínica médica, né? O pequeno escritório de advocacia. O pequeno escritório de advocacia, por que não é verdade? Então, o que fazer, né? Eu acho que o primeiro passo é avaliar o seu banco de dados, né? É fazer pergunta para si mesmo, eu trato os dados pessoais, né? E esses dados pessoais, que tipo de tratamento que eu estou dando? Fazer essa reflexão, né? O que você chama de tratamento, de modo específico? O dono da padaria, por exemplo, ele anota, ele tem ali um Excel que ele coloca a lista de todos os seus clientes do mês, com CPF, telefone, né? Isso talvez seja um exemplo não muito feliz da minha parte, porque antigamente a gente tinha muito aquela coisa da venda fiada, né? Tô vendendo fiado, então eles faziam aquela cardeneta, né? Mas a gente não pode desprezar esse exemplo, porque empresas existe, fazem faturamento, né? Venda exato, posterior. Né? A clínica médica, por exemplo, acho que o exemplo mais apropriado é a clínica médica, ou o escritório de advocacia, né? Que tem ali o registro pessoal de todos os seus clientes. O pequeno consultório odontológico que tem inclusive imagem, sem sombra de dúvida, da boca, que vai identificar a pessoa quando ela morre, sem inclusive. Sombra de dúvida. Onde ele está armazenando isso, né? São arquivos físicos? São arquivos digitalizados? São arquivos físicos. Qual a destinação que você dá para esses arquivos, né? É muito pertinente e eu tenho que ser muito cuidadoso, porque cada órgão de classe, né? Então, o Conselho Regional de Medicina me parece que tem regulações específicas sobre questão de prontuários médicos, tal. Existe até uma discussão em torno da LGPD sobre isso, mas só um parênteses que eu faço.
Então, é importante você fazer essa observação, né? Você que é profissional da área da saúde, observe qual que quais são os parâmetros que o seu órgão de classe traz para esse tipo de assunto. Meu órgão de classe fala que eu tenho que arquivar os meus dados pessoais, aliás, os dados dos meus clientes por 10 anos, né? E esses prontuários não podem estar numa empresa terceirizada, tem que estar no meu consultório. Ok, então observe isso, porque isso é um requisito importante para que você não descumpra primeiro as regras do seu órgão de classe e também você não estaria violando ali a LGPD, né? Agora, os meus dados são digitais, né? Hoje se fala muito em nuvem, cloud, né? É uma cloud pública, uma cloud privada, né? Se é uma cloud pública, vá atrás desse seu parceiro, pergunta para ele quanto tempo fica armazenado os logs, né? Se aquele tempo de armazenamento ele está adequado ao que o seu órgão de classe exige, né? Se, por exemplo, você sofrer alguma intervenção, seja de um órgão público ou de um órgão de classe, se ele tem facilidade, se você tem facilidade em acessar esses dados e disponibilizar esses dados, né? Ou não. Né? Então são perguntas que precisam ser ali exploradas, né? Fazer essa distinção então entre arquivos físicos e digitais é importante. É uma cloud privada, tá? Que empresa que busca esse contrato, veja se tem ali naquele contrato uma cláusula específica para proteção de dados, faça um due diligence naquela empresa, avalie se aquela empresa ela já implementou um programa de conformidade, né, da legislação de proteção de dados, fazer esse due diligence, né? Esse background check que eles falam, né? Eu acho que são todas medidas para você que é pequeno empresário, né, que podem ser ali eficazes, né, no programa de implementação. E, evidentemente, né, procure um profissional da área jurídica, um escritório de advocacia, que talvez ele tenha ali mais competência para te ajudar, para te apoiar nisso. Né? Perceba que até é um nicho, é um novo portfólio para os escritórios de advocacia que quiserem, né? Exatamente, aqueles que quiserem se especializar nisso, né? É um campo novo que se abre. Eu sempre penso, fechou aqui, abre grandes oportunidades, porque a internet está aí com tanta gente precisando, né? Se adequar ao programa. Thiago, foi um prazer estar aqui com você. Prazer todo meu. Agradecemos a sua disponibilidade, o seu tempo, que eu sei que a sua agenda é muito restrita. Nossa, eu fico assim, super lisonjeado. E queremos vê-lo aqui novamente, para a gente também tratar mais sobre esse assunto no futuro, no caminhar aí com a entrada da lei, vamos ver a repercussão disso no geral, né? E agradecemos você também, ouvinte, pela audiência e por estar sempre conosco, tá? Acompanhe as redes. Por favor, se tiverem sugestões de novas pautas, envie para nós aqui nos comentários. Se gostaram, se tem perguntas. Agradecemos a audiência. Obrigada. Obrigada. Na rádio e TV Baruch, você acompanhou o programa Entender o Direito. Apresentação Fernanda Las Casas e Renata Toledo.